O influenciador Sérgio Sacani fez uma postagem sobre uma erupção vulcânica na Indonésia, onde mostra que ele está cada vez mais distante da divulgação científica e mais perto do negacionismo. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Lavanca, aqui no Plantão do Meteoro. Coragem! Sofia, eu tenho até medo de perguntar, mas por força da profissão eu devo dizer o que é que foi que o Sacani falou dessa vez. O que o Sacani fez dessa vez, né, Ana? O suposto divulgador científico aí, Sérgio Sacani, fez uma postagem lá no Instagram, que eu nem vou fazer muito rodeio, eu vou direto para a postagem aqui para mostrar. Então é uma postagem aqui mostrando a erupção do Monte Laki Laki, na Indonésia. Daí, o que está importante aqui é a parte que está na legenda. Enquanto isso, na Indonésia, o Monte Laki Laki entrou em erupção novamente, bilhões de toneladas de dióxido de carbono natural sendo lançadas na atmosfera. Mas, por favor, continue pensando que o problema é o seu carro, a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Muitas erupções vulcânicas agora. Vamos lá, eu preciso dizer alguma coisa? Eu vou ler de novo. Continue pensando que o problema é seu carro a lenha e a gasolina que emitem dióxido de carbono. Basicamente, o que está sendo colocado aqui é que, de alguma forma, as mudanças climáticas, a crise climática que a gente está vivendo, isso é culpa, gente. É culpa dos vulcões, não é culpa da emissão de dióxido de carbono pelo ser humano, tá? É culpa dos vulcões. Ana, vamos lá. É verdade que os vulcões podem emitir dióxido de carbono? Sim. É verdade que eles podem emitir vapor d'água, né? Que também é um gás estufa? Sim, é verdade. Mas eles também podem emitir, por exemplo, dióxido de enxofre, que faz efeito contrário, provocando um fenômeno conhecido inclusive como inverno vulcânico. Porque eles deixam mais frio, eles refletem a radiação. E para não ficar eu falando aqui, eu vou trazer um fio da Karina Lima, essa sim uma divulgadora científica de verdade da área de climatologia, que vai explicar muito melhor do que eu seria capaz. Então vamos ler aqui o fio da Karina. Com a erupção do vulcão Monte Leuatobi Laki Laki, na Indonésia, tem rolado desinformação sobre vulcões e vinda de um perfil grande, então acho importante falar sobre isso. Os vulcões emitem muito dióxido de carbono, logo seriam mais responsáveis pelo aquecimento global do que o homem? Não, vem entender. Vulcões emitem dióxido de carbono, poderoso gás estufa, mas erupções de grande magnitude não acontecem o tempo todo, enquanto as emissões humanas são incessantes e aumentam a cada ano. O homem emite cerca de 100 vezes mais dióxido de carbono do que todos os vulcões juntos, anualmente. O homem produz um Monte Pinatubo 2 vezes ao dia. Além disso, grandes erupções podem injetar dióxido de enxofre na estratosfera, que se convertem em aerossóis de sulfato, e essas partículas refletem a radiação solar, resultando em efeito resfriador. Dependendo da magnitude da erupção, ela pode baixar a média da temperatura global por alguns anos. Em resumo, o dióxido de carbono liberado em erupções vulcânicas contemporâneas não é responsável por aquecimento global detectável na atmosfera. O responsável pelo atual aquecimento global é o homem. Não caia em papo negacionista. Perfeito, aqui, vindo de uma especialista. Estava conversando com ela agora à tarde, inclusive ela está terminando a tese de doutorado dela em climatologia, então assim, vamos e comemos. Tem bastante autoridade para falar sobre o assunto. Ana, tem uma coisa que eu vou voltar lá na postagem do Sacani para mostrar mais um detalhezinho. Olha aqui, foi postado do dia 3 de agosto de 2025. A gente está gravando isso aqui no dia 5 de agosto de 2025. E olha, não faltou gente aqui para avisar nos comentários
que essa legenda está problemática. É o Monark que está administrando a página. Então, Ana, e eles não retiraram. Vocês viram, eu mostrei ali direto do perfil Space Today, que é o perfil do Sérgio Sacani. O Sacani, Ana, ele tem sim, a gente tem que dizer isso, ele é um divulgador, foi um divulgador de ciência que está há bastante tempo na internet, um dos primeiros aí fazendo divulgação científica de astronomia e tal, então ele teve um papel sim muito importante na divulgação científica brasileira, mas ele tá cada vez mais se afastando disso, sabe? Ele virou host do Redcast, ele já foi dar entrevista na Revista Oeste, na Brasil Paralelo, então ele tá andando já nos últimos anos com umas companhias aí que são bastante negacionistas. E olha, eu lamento dizer, mas parece que eles estão influenciando ele mais do que ele está influenciando essas companhias. Então, por isso que eu, sinceramente, eu não vou mais tratar o Sacani como divulgador científico. Sabe? Depois dessa, não dá mais. Eu tenho vontade de perguntar, Sacani, o que tá acontecendo? Né? Às vezes me parece que o desejo de afrontar pessoas que discordam de algumas posições dele, aquela coisa de falar do Elon Musk e tal, não sei o quê, e virou uma coisa, a meu ver, minha leitura, assim, de querer afrontar as pessoas. Você acaba defendendo coisas que nem sequer fazem sentido na tua trajetória, na tua postura como divulgador científico, entende? Eu posso dar uma leitura diferente? Eu não acho que seja uma questão de afrontar, Ana. Vamos lá, quando a gente está falando de divulgação científica, especialmente quando a gente está falando de combate à pseudociência, existem alguns modelos e daí, desculpa, eu vou entrar no papo acadêmico, mas existem alguns modelos. O modelo que normalmente as pessoas pensam é o modelo do déficit, que é a ideia de que se uma pessoa está defendendo algo que não é científico é porque ela não tem informação suficiente, ela não tem conhecimento suficiente. E daí a solução para enfrentar isso seria levar conhecimento. Mais conhecimento. Ok, isso até em algumas circunstâncias pode funcionar, mas esse modelo ele não explica sozinho a questão das pessoas. Daí tem um modelo que eu acho que explica muito melhor a posição das pessoas e que encaixa muito bem com o que a gente está vendo aí com o Sacani, que é o modelo da cognição social, defendido por um cara chamado Dan Carran. O que esse modelo vai dizer? O estudo clássico que o Carran fez é um estudo lá de 2012 que mostra muito legal. Ele pega e vai conversar nos Estados Unidos, tanto com republicanos quanto com democratas, ou seja, a direita conservadora e a direita liberal. E perguntar para essas pessoas ver com essas pessoas o quanto que elas acreditam nas mudanças climáticas antropogênicas. Muito adequado para o corte que a gente está fazendo. E o que ele fazia com essas mesmas pessoas? Um teste para ver o que ele chamava, né, de nível de letramento científico, né? Entender o quanto que essa pessoa entende de ciência. E o que ele percebia? Que entre os democratas, ou seja, o pessoal da direita mais liberal, mais à esquerda nos Estados Unidos, quanto maior o letramento científico da pessoa, mais ela concordava com a ciência quando você estava falando de mudanças climáticas. Com os republicanos, o efeito era exatamente o contrário. Quanto mais letramento científico a pessoa tinha, ou seja, quanto mais ela estudou, quanto mais ela entende de ciência, menos ela concordava com a ciência na hora de falar de mudanças climáticas. Que vai exatamente contra o que o modelo do déficit propunha. O modelo do déficit vai dizer, não, os dois vão subir igualmente. E daí ele, claro, não foi só com esse experimento, mas esse foi o experimento que deu o pontapé inicial, foi sendo demonstrado que o que acontece, o que o modelo da cognição social vai dizer, é que a sensação de pertencimento a um determinado grupo, quando esse grupo tem uma posição com relação a uma questão científica, ela é mais preditora da sua posição do que o seu letramento científico.
Então, se é um assunto que o grupo do qual você faz parte não tem posição, então vai perguntar para republicanos e democratas alguma questão bem técnica sobre uma proteína específica, não vai. A posição política da pessoa não vai dar nenhuma predição sobre qual a posição da pessoa sobre aquele assunto. Agora, se faz parte da identidade daquele grupo, você ter uma posição com relação ao assunto científico, não interessa o quanto você estudou. A posição do seu grupo vai ser a sua. É isso que defende a teoria da cognição social, e é o que eu acho que está acontecendo com o Sacani. Ele está cada vez mais indo para a extrema-direita. E a extrema-direita tem uma posição com relação às mudanças climáticas. Então, a posição do Sacani vai seguir a posição do grupo, independente de quanto ele estude. E aí, Ana, só para deixar a coisa mais engraçada ainda, já tem estudos mostrando que essa coisa de quanto maior o letramento científico, mais discorda da ciência. Isso é porque, aparentemente, Ana, quanto mais conhecimento a pessoa tem sobre ciência, maior são as cambalhotas mentais que ela consegue dar para justificar sua crença. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre ciência, você vai chegar e vai mostrar o artigo científico para ela vai, ok, o cientista está dizendo isso, e ela não tem muito como discutir. Você dá para uma pessoa que já tem algum conhecimento sobre ciência, ela vai dar um jeito de achar uma falha metodológica, de achar alguma limitação no teste estatístico, ela vai dar algum jeito de encontrar alguma razão para discordar daquele artigo científico, coisa que a pessoa que tem menos letramento científico não consegue. Maravilhoso, Sofia. Perfeito. Tua explicação muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Eu queria dizer que é mais ou menos essa perspectiva, né? Que eu estava tentando encontrar, assim. Importa muito mais para ele os efeitos para ele ou para alguém na posição dele, não vou, né, analisar o Sacani, mas importa muito mais os efeitos emocionais, psicológicos desse pertencimento do que qualquer racionalidade que pudesse estar ali, né, na sua atuação. E é muito legal você trazer a perspectiva da divulgação científica para um efeito que eu já vi comentado no jornalismo. Aí eu vou olhar da perspectiva das humanas, assim, para coisa. Tem um experimento feito no contexto do jornalismo, não é um experimento científico, enfim, que eu sempre gosto de mencionar, porque eu acho que o resultado tem tudo a ver com o que você estava falando, que é quando eles mostram para eleitores do Obama e do Trump as fotos das inaugurações, né, daquele evento de posse lá deles, e perguntam para eles sem dizer qual é qual, né? Qual dessas fotos tem mais pessoas? E os eleitores do Trump recorrentemente apontam a foto que tem menos pessoas, evidentemente, né? Se vê uma foto, compara com a outra, eles apontam a foto que tem menos pessoas e dizem, aqui tem mais pessoas. Porque eles sabem que aquela é a foto da posse do Donald Trump e eles têm essa pira de dizer que teve mais pessoas Então, mesmo diante de uma evidência, as pessoas são capazes de afirmar completamente o contrário. E aí eles descobrem que são justamente os eleitores do Trump que têm mais escolaridade que fazem isso com mais frequência. Que mentem com mais frequência na cara dura para justificar a sua posição ideológica, que é um fenômeno parecido com o que tá rolando aí. Não interessa a verdade, e tem a ver com o estado de pós-verdade, né? Que a gente vem falando há muito tempo. Não interessa a verdade, interessa como eu me sinto, né? Os meus sentimentos, as minhas sensações, os meus alinhamentos ideológicos, a que grupo eu pertenço ou quero pertencer, que tipo de grupo de poder, né, me interessa também pertencer, e tudo isso importa muito mais do que a verdade, ao ponto mesmo de uma pessoa que, né, trabalha com divulgação científica ser capaz de falar uma coisa dessa. Eu sempre me
impressiono com a força e o impacto da negação no ser humano, psicologicamente falando, né? A gente viu isso na pandemia, quanto a gente fingiu que não estava acontecendo. Não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. E a gente vê isso operar também nas mudanças climáticas. Não está acontecendo, não somos nós os culpados, não podemos fazer nada. Juntando aí com um pouco de aceleracionismo também. Já que os vulcões estão jogando aí coisa na atmosfera, vamos nós também. Porque a gente não vamos precisar se importar nem nada. Então é um mecanismo muito poderoso, né? Daí chamo os psicólogos para falar se isso tem a ver com autodestruição ou não. Vou deixar para os psicólogos me explicarem isso. Enfim, muito bom, porém muito ruim, Sofia. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Infelizmente, ficamos por aqui com esse gosto ruim na boca, assim, né? De que é possível pro ser humano, né? É possível para o ser humano, em prol de um alinhamento ideológico, negar até mesmo aquilo que o ser humano sabe. Isso é foda. Vamos lá. Chat, voltamos em instantos. Eu esqueci até como é que se usa a linguagem depois dessa. Fiquei um pouco burra depois. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.